sobre cidadania, né? Isso é uma questão de obediência a Deus, tá? Isso não é uma opção. O cristão, trigo, ele não tem a opção. O joio não, o joio é um sem vergonha. O joio é um metido a cristão, tá lá botando o inferno na vida dele, na vida dos irmãos e na vida do mundo. Ele não tem compromisso com nada, ele tem compromisso com ele. O Deus dele, é as vontades deles, é os planos dele, é o que ele acha melhor, né? Esse é o joio, tá? Esse aí a gente vai esperar o que do joio, né? Agora, para o trigo, o cristão, trigo, né? A cidadania não é uma opção, ela é uma ordenança de Jesus. Jesus quer que sejamos excelentes cidadãos, né? Isso faz parte do fato de sermos embaixadores de Cristo neste mundo, é sendo um excelente cidadão. Tá? Vamos ver aqui o que é que a gente chama a atenção hoje. Honra, não é? Ou honra a toda autoridade. Lembrando, eu gosto muito de lembrar que as pessoas confundem muito. Autoridade é a função. Não se trata da pessoa. Entendeu? Quando a Bíblia diz honrar a toda autoridade, é a função de liderança, a função de governabilidade, a função de leis, a função do pai, né? A função da mãe, a função do professor na sala de aula, a função da autoridade. Tá bom? A função da autoridade. Essa deve ser honrada. Agora, as pessoas que estão lá, você pode não concordar com elas. Você pode não é? Mas você pode discordar completamente do jeito dela agir, da maneira como ela faz, o que seja. Tem muita gente que exerce a autoridade de maneira péssima, né? Na época mesmo da Bíblia, na época de Paulo, quando ele reforça esse ensino, ele diz que devemos honrar o rei, e o rei na época, né? Deixa eu ver, na época, mas mais ou menos na época não eram essas coisas todas, tá? Foi a partir de 65, parece-me, que Nero assumiu. Mas antes era Calígula, era outros, entendeu? Então, mas ele diz honrai o rei. Não é por causa da pessoa do rei, mas é por causa da função que ele exercia. Ok? Então eu posso discordar, eu não tenho que apoiar, eu não tenho que dizer que ele está certo, mas eu devo honrar. Então eu devo dizer, olha, eu não concordo, mas de maneira honrosa, de maneira respeitosa. Tá certo? A gente não pode confundir o que as pessoas fazem com as pessoas. Deus pode discordar do que eu faço ou do que as pessoas fazem, mas Deus ama a pessoa, né? Então veja, toda função de autoridade foi ordenada por Deus. Toda função de autoridade foi ordenada por Deus. Isso está em Romanos 13, 1 e 2, versículo 1 e 2. Aqui veja, o primeiro, animais sem vontade própria, os animais sem vontade própria são os animais irracionais, né? Precisam de lideranças para sobreviverem. Eles precisam, né? Eles lá descobrem entre eles quem lidera o grupo, quem lidera, etc. Né? Segundo, animais livres com vontade própria, né, precisam mais ainda de lideranças para sobreviverem e se desenvolverem. Porque se você pega 3, 4 pessoas e bota num lugar só, cada um tem uma ideia diferente. E aí, em vez de desenvolverem, eles vão disputar qual é a ideia melhor. Entendeu? Então, esse é um problema. É preciso que esses que pensam, esses que têm, né, que são livres, né, que são racionais, então é preciso que eles tenham líderes. O que é que pode acontecer? Eu tenho uma ideia, mas eu falo para o meu líder e vamos ver o que é que o líder é o líder. Ele vai descobrir se é ideal ou não. Entendeu? Então isso desenvolve. Quebrando isso, não há desenvolvimento.
há prejuízos, né? Então, animais livres com vontade própria precisam mais ainda de lideranças para sobreviverem e se desenvolverem. Terceiro, a necessidade de liderança foi instituída por Deus e é essencial para a convivência humana em geral, tá? Estamos falando de cidadania. Então é preciso que eu tenha respeito, mesmo que eu não concorde, às leis, às autoridades, não é? Ao que rege, não é? O país ou a cidade. Eu posso não concordar, eu posso até trabalhar para que aquilo acabe, para que aquilo deixe de ser autoridade. Entendeu? Eu posso trabalhar nesse sentido, mas enquanto ele é autoridade, eu devo honrar, né? Ou enquanto aquela lei está funcionando como autoridade, eu devo honrar aquela lei. Essa é a maneira de obedecer a Deus. Isso tem a ver com certos cristãos, né? Cristãos joio, né? Que, por exemplo, eu me lembro, muitos podem não lembrar disso, mas eu lembro de um tal de irmão André. A gente elogiava, aliás, tudo que vem da América a gente tem a mania de elogiar, achar que é tudo maravilhoso. Não, é bandido, tudo atrás de grana, tudo atrás de lucro. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. O que é que ele fazia? Ele saía proclamando ao mundo aí uma série de coisas que ele fazia de errado dentro dessa orientação bíblica lá nos países chamados comunistas. Então ele era rebelde, ele fazia tudo ao contrário, ele era contra a lei, ele até perseguia os cristãos que não aceitavam aquela rebeldia dele lá naqueles países, aqueles cristãos que não se submetiam à desobediência à lei. Então ele achava, não são cristãos não, eles daí não são cristãos não, cristão sou eu, que levo Bíblia, que desobedeço à lei, entendeu? Esses não têm questão de obediência, eles estão obedecendo a outros interesses. Mas a Bíblia diz aqui, toda autoridade foi estabelecida por Deus. Não tem justificativa que faça ser diferente disso. Entendeu? Então isso serve de exemplo para a gente. Né? Eu posso não concordar com as leis do meu país, eu tenho esse direito. Eu posso não concordar, mas enquanto elas estão... Eu posso até trabalhar para que elas acabem. Elas são injustas. A nossa lei é injusta. Contra o trabalhador, contra o pobre, contra as pessoas que não têm moradia, os que vão morar nos morros para quando chover. As nossas leis são péssimas. São totalmente péssimas. Eu posso trabalhar para mudar essas leis. Eu posso atuar de maneira direta para acabar com essas leis. Mas enquanto elas são leis, eu devo obedecer. Isso é cidadania. Cidadania espiritual. Entendeu? Esse é um compromisso que eu tenho com Deus. Não é com os homens, não. É com Deus. É isso que a Bíblia ensina. Eu não tenho que sair por aí fazendo coisas contra a lei, porque eu não concordo, porque ela é contra Deus, porque, entendeu? Nessa cabecinha miúda e alienada que eu tenho, eu não posso sair por aí fazendo isso, não. Eu tenho que me submeter. Toda autoridade foi estabelecida por Deus. Então, o ponto 3, né? Não está falando de pessoas, olha aqui, lembrando, não está se falando de pessoas que exercem a autoridade, né? Estamos falando das autoridades que eles exercem. Em casa, olha aqui, em casa, na igreja, na escola, na cidade, no estado, no país, no mundo, etc. Entendeu? Por exemplo, quem é reconhecido como determinante aí para resolver os casos do mundo é a ONU. A ONU é sem vergonha. A ONU o interesse dela é só proteger os interesses da América, porque ela recebe muito dinheiro da América. Ela está lá dentro e recebe muitos privilégios. Entendeu? Então, a América faz as coisas erradas, né? Persegue países, faz uma série de perseguição, assalta, né? Cria golpes nos países.
Aqui no Brasil, por exemplo, e em outros lugares, ela faz isso. Sabe o que a ONU faz? Tapa o olho. Faz de... Não estou vendo. Não estou vendo. É assim. Faz de conta que não está acontecendo. Mas quando o outro faz e incomoda a América, aí ela toma posição, ela diz, não, está errado, gente, não pode ser assim, não. Essa coisa toda. Mas ainda é a autoridade. Eu posso ser contrário ao que ela faz, mas eu devo respeitá-la. Entende? Então, muito bem. Olha, em casa, igreja, escola, cidade, estado, país, mundo, todos esses lugares têm autoridades a serem obedecidas para a glória de Deus, mesmo que eu não concorde. Mas eu devo obedecer. Né? Eu posso trabalhar, eu posso atuar para mudar as coisas, mas enquanto elas são autoridade, eu devo respeitá-las, eu devo honrá-las. Entende? Quinto, é fundamental 2 compromissos. As autoridades devem atuar como Jesus atuou. Né? As autoridades devem, não fazem, mas devem. Né? O que é que Jesus seria? O que é que Jesus faria? Né? A autoridade deve fazer isso, deve procurar isso, porque não é para o bem de Deus, não, é para o bem da humanidade, é para o bem do povo. Né? Não dizem que o democracia é o povo, né? Como é o governo do povo, pelo povo? E por que é o governo do povo, pelo povo, contra o povo? Então, não é democracia, então. Que o povo não ia agir contra ele. Né? Os liderados devem se submeter como Jesus faria. Então, são 2 ensinos, para a autoridade e para nós que devemos, então, honrar, não é? Toda a autoridade, crendo que todas elas foram, quer dizer, as funções foram estabelecidas por Deus. Tá bom?